Você que acompanhou aqui no canal a primeira parte da entrevista que eu fiz com o Derico, percebeu que ele fez algumas citações do passado. Na verdade, nem foi uma entrevista, né? Foi mais um bate-papo gravado no dia que o Jô Soares morreu. O que o Jô representava para você depois de tantos anos de convivência? Era o segundo pai que eu tive. Pois bem, nesta segunda parte, aqui no canal, vou destacar algumas coisas muito legais que o Derico falou e principalmente indo de encontro à proposta do canal. O canal se chama Fitas Joias e durante aquela gravação o Derico fez então essas citações do passado em que eu pude achar nas minhas fitas, por isso Fitas Joias, as citações que ele estava fazendo. Como essa, por exemplo, que você vai ver agora, quanto ao horário do programa do Jô no SBT, que era Jô Soares 11h30, mas que nunca começava às 11h30 naquela época. Que era Jô 11h30, que nunca era às 11h30, né? 11h30 mais ou menos, tá? 11h30 é o espírito relax do programa. Ele pode entrar antes, pode entrar depois. É sempre um suspense. Muito legal, né? As fitas que eu estou me referindo são essas aqui, ó, que eu peguei lá no arquivo. A mais velhinha aqui, que inclusive está bem suja, já amarelada, foi gravada em 1988. Essa outra aqui foi gravada no ano seguinte, 1989, também já amarelada com o tempo, né? E essa aqui gravada em 1997. Essas imagens antigas que você está vendo, eu extraí dessas fitas aqui. Jô Soares 11h30. Oferecimento Finest, direto da Escócia. O Ballantines para um estilo jovem de vida. Portanto, do fim da década de 80 até o fim da década de 90, exatamente o período que corresponde à passagem do Jô pelo SBT. Emissora na qual muitos dizem ele teve o melhor programa, né? O Jô Soares 11h30. Muitas pessoas dizem que tinha uma liberdade a mais do que na Globo. Não que o programa dele na Globo não fosse bom, mas sei lá, tinha algo a mais no SBT, talvez por a emissora ter um pouco mais de liberdade para se trabalhar. Então foi um período muito feliz dele no SBT, como o próprio Derico disse na entrevista. Olha só. Uma empresa maravilhosa de se trabalhar. A gente passou momentos grandiosos no SBT. Muito, muito. Sempre muito bem tratado. O show que todo mundo vê, aqui no SBT. Tudo isso que a gente está falando, todas as homenagens que estão sendo prestadas ao Jô, muito se deve ao fato de ele ter conseguido fazer o programa dele de entrevistas, porque o Silvio abriu as portas do SBT para ele ir para lá. Tinha gente que na época, né, pegava VHS, lembra? Os vídeos de 4 cabeças, tal, aquelas coisas. Porra, ele metia um play rec ali, gravava o programa para assistir no dia seguinte. Chegava do trabalho e colocava a fita para ver. Programava o videocassete. Você entende uma coisa dessa? E como eu acabei de dizer para você aqui no começo do vídeo, que eu tenho um arquivo muito grande, mostrei as fitas, claro que eu também tenho os equipamentos que funcionam até hoje, equipamentos que têm 20, 25 anos. Então vou mostrar para você o momento em que eu coloquei uma dessas fitas aqui, ó, que eu acabei de mostrar de exemplo para você, e rodei no videocassete e numa TV de tubo daquela época. Olha que bacana, que sensação nostálgica, exatamente como o Derico falou na entrevista. Veja só. Com Jô Soares 11h30. Você percebeu que nessas imagens aparece as vinhetas do programa do Jô, né? Essa da década de 80 e também aquela da década de 90, um pouco mais sofisticada, claro, por causa dos equipamentos mais novos. Na primeira entrevista que eu fiz com o Derico, ele também citou a vinheta do programa. Por quê? Porque um pouco antes da gente começar a gravar, ele disse o seguinte: olha, eu posso gravar essa entrevista com saxofone, porque no fim eu vou querer fazer uma homenagem. Eu falei, claro, pode gravar, né? Aí quando acabou a entrevista, que eu chamo de bate-papo, né? Foi um bate-papo. Ele começou a fazer a homenagem. Qual era a homenagem?
tocar um trecho da vinheta do programa do Jô, que muita gente lembra, né? Marcou épocas, marcou gerações. E aí ele tocou a vinheta, então você perceba o tom da vinheta, né? O jeito que ele toca com a vinheta original lá da década de 80 e também de 90. Olha só que bacana. E aí fechava o chapeuzinho. Nossa senhora, que memória bacana. Um show, não é verdade? Você que está gostando desse vídeo, se inscreva aqui no canal Fita Joias, deixe o seu like. Eu estou gravando no fim de agosto de 2022, já chegando a 100 mil inscritos. Desde já, muito obrigado para você que já acompanha. Agora eu vou justificar por que eu estou gravando aqui, nesse cenário. Que na verdade não é um cenário, é a cidade real. São duas torres, ó, que você está vendo ao fundo. Essa em azul é a torre da afiliada da Rede Globo, aqui no norte do Paraná. E vizinha, ó, a torre da afiliada do SBT. As duas emissoras nas quais o Jô viveu, trabalhou desde os anos 70, né? Trabalhou na Globo, foi para o SBT e depois voltou para a Globo. Então fica aqui a nossa homenagem ao Jô Soares, a nossa homenagem ao Derico, que gentilmente nos atendeu. Você pode ver a entrevista completa aqui no canal. Um profissional da melhor qualidade. No dia em que o Jô faleceu, né, abalado, triste, ele nos atendeu com tanta simpatia e enriqueceu a nossa memória com tantos detalhes trazidos do passado, principalmente na época do SBT, né? Muito obrigado, deixe seu like mais uma vez e se inscreva aqui no canal. Até a próxima!